Olha, a menopausa é uma fase de muitas transformações, né? E junto com elas, vem aquela busca constante por mais energia, por mais bem-estar. Mas e se uma parte importante da resposta para isso tudo já estivesse dentro do nosso próprio corpo? Mais especificamente, dentro das nossas células. É sobre isso que a gente vai conversar hoje, explorando uma molécula que é chave nesse processo todo, a coenzima Q10. Sabe aquela sensação de cansaço que parece que não vai embora? Aquela falta de vitalidade que acaba virando rotina? Pois é, essa é uma experiência super comum para muita gente. Mas por que isso acontece? O que é que está rolando no nosso corpo durante a menopausa para causar essa sensação? Entender a raiz do problema é sempre o primeiro passo para a gente conseguir encontrar um novo equilíbrio. Então, para começar, é super importante a gente mudar a nossa perspectiva. A menopausa não é um fim de ciclo. Pensa nela mais como uma reinicialização do sistema. Tipo isso. É uma reconfiguração biológica bem profunda que mexe com o corpo inteiro, sabe? Vai muito além da parte reprodutiva. É que as mudanças hormonais, elas acabam funcionando como um efeito dominó, sabe? Uma pecinha cai e vai derrubando as outras. O metabolismo já não é mais o mesmo, a saúde do coração, a massa muscular, tudo isso é impactado. E claro, a nossa energia do dia a dia, essa sente o golpe direto. É uma transformação que acontece no corpo todo, de forma integrada, e é por isso que os efeitos são tão fáceis de perceber. E é bem aqui nesse cenário que entra a nossa protagonista de hoje, a coenzima Q10, ou, para facilitar, CoQ10. Vamos pensar nela não como só mais uma peça no quebra-cabeça, mas como o verdadeiro motor, a usina de força do nosso corpo. De forma bem simples, a CoQ10 é uma substância que o nosso próprio corpo produz, naturalmente. E a função dela é fundamental. Ela participa da geração de energia lá dentro das células. É como se fosse aquela faísca inicial que liga o motor de cada uma das nossas células, sabe? Sem ela, a coisa não funciona direito. E o mais interessante, ou talvez nem tanto, né? É que esse é um processo super natural. Não tem como escapar. Quando a gente é jovem, o corpo está lá produzindo CoQ10 a todo vapor. Mas conforme o tempo passa, e isso fica bem mais nítido na menopausa, essa produção interna começa a cair. E cai bastante. E pronto, tá aí a peça que faltava no nosso quebra-cabeça. Essa queda na produção de CoQ10 ajuda a explicar de forma bem direta aquele cansaço persistente, aquela sensação de que a vitalidade foi embora. É uma conta simples, né? Menos combustível para a célula significa menos energia para encarar o dia. Mas calma que não para por aí. O papel da CoQ10 é ainda maior. Ela tem uma função dupla, que se torna assim absolutamente essencial nesse período da menopausa. Então vamos lá. De um lado, como a gente já viu, ela é a geradora de energia. Do outro, ela atua como um verdadeiro escudo. É um antioxidante super potente que protege as nossas células do tal do estresse oxidativo. Para a gente visualizar melhor, é como se ela impedisse uma ferrugem nas células, um processo de desgaste que, com a idade, só acelera. E quem reforça isso é a endocrinologista Paula Rosado. Ela explica que essa função de escudo, de proteção, se torna ainda mais importante na pós-menopausa. Por quê? Porque é justamente nessa fase que as defesas naturais do nosso corpo ficam, digamos, menos eficientes. Ok, e aí muita gente pode pensar, mas para ter energia eu tomo um café. E é super importante a gente entender a diferença aqui. Porque o jeito que a cafeína e a coenzima Q10 agem no corpo são, assim, coisas completamente diferentes. São dois mundos. Vamos lá. A cafeína, ela é um estimulante. Ela não cria energia de verdade. O que ela faz é meio que enganar o cérebro, mascarar a sensação de cansaço. O resultado? Aquele pico de energia que depois vem com uma queda brusca, o famoso crash. Já a CoQ10 não tem nada a ver com isso. Ela não é um estimulante. Ela participa do processo natural do corpo de produzir energia. Por isso, o efeito é mais sutil, é gradual e, o mais importante, é constante. E olha que interessante o relato da Ana Tessioli. Ela, com 54 anos, descreveu a experiência dela e é exatamente isso. Ela disse que a sensação não é de pico, mas de constância, que o corpo simplesmente responde melhor ao longo de todo o dia. Isso resume tudo, né? Agora, um ponto super importante para a gente colocar as coisas no lugar certo. Coenzima Q10 não é uma pílula mágica, não é uma bala de prata, tá? Ela é uma ferramenta de apoio, sim, muito poderosa, mas que funciona dentro de uma estratégia de cuidado bem mais completa. O que os especialistas sempre reforçam é o seguinte: a suplementação vem para complementar.
ela não substitui os hábitos de vida saudáveis, que são a base de tudo. Pensa que os hábitos são a fundação da casa e a suplementação é um reforço estrutural. E quais são esses pilares, essa fundação? A gente já conhece bem. Uma boa noite de sono, uma alimentação equilibrada e atividade física regular. Não tem segredo. São essas coisas que criam um ambiente perfeito para o nosso corpo produzir energia da melhor forma possível. E aí a Coq10 entra para otimizar esse processo. A Camila Luisi, que é diretora de marketing da Relax Medic, resume bem a ideia. A palavra-chave é complementar e não substituir. E talvez, o mais importante de tudo, qualquer decisão sobre suplementação precisa mesmo ter o acompanhamento de um profissional de saúde. Porque cada organismo é único, cada corpo tem uma necessidade diferente. No fim das contas, encarar a menopausa não como uma perda, mas como uma nova fase de autoconhecimento, de autocuidado, essa já é uma mudança de chave poderosa. A questão então não é como a gente pode parar as mudanças, porque isso não vai acontecer. A verdadeira pergunta é como podemos apoiar o nosso corpo durante essa travessia para que a gente passe por ela com mais energia, com mais vitalidade e, principalmente, com mais qualidade de vida.